Para quem não deu boa noite ainda. Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai dar uma verificada em alguns parâmetros relativos a o que a gente tem que tomar cuidado, o que a gente tem que se preocupar com segurança e desenvolvimento de software. Tá? É uma situação hoje em dia que está bem. Duas situações acontecem hoje em dia, né? Uma que boa parte dos softwares já não são só locais, mesmo assim os locais eu tenho que tomar vários cuidados. E a partir do momento que eu tenho comunicação na nuvem ou comunicação remota dos meus softwares, eu tenho que tomar cuidado com o quê? Com a segurança. Porque, de uma certa forma, ele começa a estar exposto, né, para o mundo. E aí eu tenho que começar a tomar cuidado em alguns quesitos, né? Rapaziada, só dá um oi aí para mim ver que estão me escutando aí, né? Oi. Opa. Então aí vai que, né, for tomar um café e esquecer de mim aqui. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar o PowerPoint. Cadê você? Beleza, tá ali o bichinho. Tá aparecendo aí para vocês o PowerPoint? Sim. Tá tudo certo. Beleza. Então vamos lá. Então quando a gente fala em segurança em desenvolvimento de software, alguns requisitos a gente tem que dar uma analisada antes, né? A primeira é que as pessoas acham que a segurança tem que estar só na rede, né? Só na infraestrutura. E não necessariamente isso é válido, porque hoje em dia, como eu falei para vocês, ele tem que estar na infraestrutura, mas eu tenho que começar a tomar cuidados também da forma qual eu vou implementar esse software, para que ele já venha com alguns requisitos ou com o máximo de requisitos possíveis de segurança, para que ele não possa sofrer nenhum dano aí de invasão ou principalmente que esses dados vazem externamente, que esse é o principal motivo, né? A empresa quer que os dados dela fiquem na empresa, não quer que esse dado vá para outro lugar, porque até mesmo um concorrente pode estar utilizando, tanto para o bem quanto para o mal, uma situação de mercadológica pode ser influenciada nessa ação, então esses requisitos referentes a como eu vou cuidar dessa informação, eles são primordiais, né? Então, quando a gente fala em segurança do desenvolvimento de software, a gente tem que lembrar que ele pode causar muitos impactos, né? E a principal situação dele requer ou é diretamente envolvido financeiro, né? Mas, quando a gente lembra de um software, o que a gente quer? Performance e qualidade. Performance porque eu clique lá no meu, na minha ação e ele me venha o mais rápido possível, né? E a qualidade é a mesma situação, que ele me dê a informação de forma rápida e eficaz, tá? Então, o que pode ser pensado, né, quando eu estou criando um software, né, além de garantir a sua disponibilidade, que ele tem que estar on a maior parte ou 100% do tempo, né, até porque a gente começa a verificar alguns requisitos, né? Hoje em dia, por exemplo, se falta uma energia ou se o sistema cai, né, o que acontece? A empresa fica, vamos botar assim, até em choque, né? Tive aí vocês também podem me falar, mas eu vou falar dos exemplos que eu tenho no dia a dia. Esse tempo aí que caiu os dois links deles, né? O principal e o reserva. Ah, rapaz, a parte de gerência e o dono ficou enlouquecido. Só que tem situações que não tem o que fazer. Tu tem que, se tu já tem um link, tem uma redundância e sem querer os dois não funcionaram, né? E aí tem aquela situação de verificar o porquê, né? E como geralmente tu faz a redundância, e essa redundância, na maioria das vezes, principalmente em locais, como é que eu vou explicar? Nas cidades em si, né? Vem, principalmente assim, nós aqui que ainda somos cidade pequena, o que acontece? Tinha dois links de duas operadoras diferentes. Só que
a parte de cabeamento passava no mesmo local. O que aconteceu? Os caras estão fazendo aqui tem um local aqui, um bairro que eles estão fazendo uma mudança geral aí em relação a Kazan, que é botando tubulações novas e já estão fazendo uma situação que eles vão, que a própria prefeitura também está fazendo uma rota diferente numa estrada ali que vai ter elevado, umas paradas assim. O que aconteceu? Os caras romperam a comunicação das duas internets no mesmo local. Ainda bem que voltou em seguida. Mas nesse meio tempo, né, até descobrir isso aí, os caras ficam tudo louco e querem saber por que não está acontecendo. Então é como eu falei, até pelo seguinte, porque os pedidos são feitos online, aí esses pedidos não estão caindo, aí a empresa em si tem algumas ações que no fim não consegue, alguns setores não trabalhar, a produção em si trabalha até um certo tempo, porque tu geralmente faz o planejamento para o dia, né? Mas mesmo assim, às vezes tem alguma situação que tu pode estar modificando durante esse processo, então tem algumas ações aí que tu tem que estar analisando, que hoje em dia se alguma situação complica toda a parte operacional da empresa, tá? Então, quando a gente fala em software pensado e criado de forma segura, né, a gente tem que lembrar que ele tem que ter disponibilidade, uma satisfação e a confiança do cliente para que os dados não sejam preservados. Quando a gente fala em dados preservados, é que ninguém tenha em mãos essas informações, tá? Aí eu já tinha falado antes ali, mas eu coloquei até um item do tipo, será que cabe somente a infraestrutura a segurança da informação? Na infraestrutura é obrigatório, só que a parte operacional de quando desenvolve o software, ele já tem que tomar alguns cuidados, né, para que ele já vá para o mercado com um nível de segurança interessante. Né? Vocês vão ver que tem alguns parâmetros aí que não são bem dimensionados e ainda são meio, vamos dizer assim, complicados de se mensurar, mas existe já alguns locais aí que te dão parâmetros para isso. Outra situação é cada vez mais frequente nós temos notícias de que uma brecha de segurança, né, foi alvo para ataques de hackers. Então, essa situação, principalmente, como eu falei para vocês, que hoje em dia as informações não são somente locais, elas não estão somente no servidor da empresa, e às vezes eu tenho alguma aplicação na nuvem ou a aplicação inteira na nuvem, né, eu tenho que começar a ter vários requisitos de segurança para que eu possa estar tranquilo nas minhas comunicações, tá? Tem um estudo aí da IBM, né, em 2018, que diz que a empresa, quando tem alguma brecha na segurança, né, que faz com que alguém acabe invadindo ou deixe, vamos dizer assim, alguma ação para que possa estar invadindo as suas informações, tá? O custo médio é de 3,86 milhões e isso pode chegar a 350 milhões. Claro que isso aqui não deve ser uma empresa só, isso aí é um custo geral das empresas que vão acontecendo. Então, dependendo do que acontece aí, isso aí deve ser o quê? Processos que essas empresas vão sofrer ou perdas de clientes, aí tem N situações aí que podem estar envolvidas nisso aí, às vezes não é só processo, porque a partir do momento que tu perde a tua credibilidade enquanto empresa digital, empresa de software, né, isso vai disseminando rapidamente e tu vai perdendo clientes, né? Outros que estavam aí do teu lado vão ganhar mercado e, consequentemente, tu vai perder. Então, essa situação, ela pode, principalmente hoje, pode ocasionar problemas bem grandes, né? As principais maneiras de reduzir o risco de inseguranças consiste em preocupar na segurança do software desde quando ele vai iniciar, desde o seu planejamento, né? Então, ali eu já começo a ter algumas ações ou todas as ações necessárias para que o meu software fique bem seguro. Durante o desenvolvimento de software, o gerente de TI busca garantir a entrega do produto com baixa quantidade de bugs e menor tempo possível, né? Então, o que acontece aqui? Quando vocês, acho que boa parte, deixa eu ver quem está aqui, para eu dar uma olhada aqui. O Emerson não é, o Christian também não é. E aí, como é que estão? Daí, tu tranks? Quem tu tá procurando mesmo? Não, tô vendo aqui quem é do desenvolvimento aqui. Carlos, tu desenvolve, né? O Carlos é o bicho, cara.
Eu O sim. Murilo eu não lembro. O Murilo desenvolve ou não? Murilo também. Também. Então, tem o Christian, Vandrei, o Emerson. Mais alguém aqui que não desenvolve? eu Então, Christian e o só me Emerson, desenvolvo pessoalmente. que eu lembro. O Tá? Assim, Ricardo, a Suelen, o Vandrei, só nós é, dois que não desenvolvemos, eu acho. as outras pessoas, Fluentemente. as outras pessoas que estão aqui são nativos do desenvolvimento, né? Então, consequentemente, isso que a gente está falando é uma ação que está no dia a dia. Então, quando a gente fala assim, ó, que quando tem um desenvolvimento de um software, qual é a métrica? Que isso fique pronto o mais rápido possível, né? E de preferência sem nenhum bug. Isso, como não é possível, o que acontece? Se coloca uma métrica como uma baixa quantidade de bugs. Né? Quanto menor o bug, mais rápido eu consigo botar no mercado e, entre aspas, fazer esse cara me gerar finanças. Né? Só que o correto é que não tivesse bug, mas isso infelizmente não existe. Né? Até porque às vezes há uma modificação, tem alguns parâmetros aí que vocês mesmos podem me falar mais de, como se diz, mais de cunho prático, que é mais ou menos o seguinte: a maioria das empresas, elas têm um software que ela é um software, vamos dizer assim, piloto, que ele faz um monte de, ele abrange outros ramos de atividade, ele vai só, vamos botar assim, ele só vai sendo adaptado para o meio, né? A não ser empresas que fazem somente um software, tipo, por exemplo, a Trier, que faz um software de farmácia, mas aí tem um detalhe interessante, por exemplo, a Trier para farmácia de manipulação, ela não tem um know-how tão grande. Aí quem está aí no... Alguém é da Trier aí que está aí agora? A Paces? Não, Não, que eu saiba. Ninguém? não, só. Tem poucos agora na Trier. Não, aqui não tem nenhum. Tá, e dessas Hoje. empresas de desenvolvimento aí, alguma é específica só de um ramo de atividade ou não? Quem trabalha aí com desenvolvimento? Ou todas as que estão aqui agora são de vários ramos? Olha, é de saneamento. Ah, o teu é específico, só saneamento. Sim. Ah, esse é um pouco diferente, né? Vamos botar assim. É, tipo o principal é tipo um ERP para SAMAIS e tal. Só para mais, né? E É, existe concorrência disso? Não. Por cara, exemplo, o software vocês mesmos desenvolvem ou é terceiro? então o software ele era público do governo, acho, aí podia pegar, da empresa pegou e adaptou daí. Mas Ah, a base dele era público, daí a tudo gente open source. adaptou. Aí, É, aí vocês fizeram a adaptação dele, certo? aham. Tá. Por que eu tô perguntando isso? Porque daí é um pouco mais tranquilo. Não é o que é mais tranquilo, mas tu consegue mensurar melhor aquilo que tu vai fazer, porque o software não tem caminhos diferentes, ele é um único caminho. Já o geral aí, geralmente, os caras têm um software base, né, que é o quanto você pagar, receber o escambau ali, e o restante ele vai adaptando para cada local. Então, quando faz uma atualização, uma modificação para um ramo de atividade, consequentemente os outros vão porque é a mesma base, né? Quem concordam comigo aí? Quem é o programador aí da rapaziada aí? Sim. Só o Carlos, eles estão de sacanagem. O Carlos ainda só tem o dele que não tem ramificação, o resto que é para responder não responde. Tanto de sacanagem mesmo. Mas vamos lá. Então Concordo. essas. Opa! Quem que falou aí? O Christian. Ah, tá. Ah, Tem gente que escreveu ali, mano. pior que eu não. Tá, eu nem abro esse caramba desse. Deixa eu ver se tem o chat aqui que eu nem sei. Nem tem chat aqui. Vamos lá. É fundamental que certas rotinas sejam tomadas, ainda que os modelos de criação de software mais tradicionais não sejam focados em desenvolvimento de software seguro. O que ele está se informando aqui? Que a maioria dos modelos aí de criação de software, ele só direciona em criar o software. Ele não está direcionado a ter alguns requisitos de segurança em cima do software. E aí eu até pergunto para vocês,
tem alguma das empresas aí que já toma essa precaução aí de segurança? Ou só realmente vai desenvolvendo software? Alô? Que beleza aí, né? Deixa eu perguntar para alguém aqui. Eu não consigo te responder, né? Senão Pois eu te é, respondia, quer né? dizer, então, o Murilo Murilo levantou a mão. levantou a mão, mas ele pode falar, não pode adiantar. Ou eu não consigo escrever também no chat nem ver. Não, esse chat aí não funciona, não sei por quê. Deixa eu ver aqui. É Deixa eu porque eu botar tô como convidado, né? Apareceu um oi lá no chat, não. Eu não sei, eu não consigo ver. Não dá pra abrir o Não, chat. apareceu Eu e o agora. Carlos, quem tá como convidado não consegue ver, só quem tá como membro. Não, está todo mundo como convidado, não sei por quê. Não, o Andrei consegue, Não, o alguns Ricardo consegue e o Jonathan consegue. Aí eu já não sei como é que faz. E o professor também. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, o Murilo, se quiser dar a tua opinião, eu boto aqui no WhatsApp aqui pra rapaziada escrever. Deixa eu ver se o Murilo botou aqui, não. Eu consigo ver o chat, não. Tá, mas tu consegue falar, Jonathan? Consigo ver o chat, não. Jonathan, tu consegue falar ou não? Ah, que legal. Tá, vamos lá. Mas vocês podem mandar aqui pelo WhatsApp, que eu boto o áudio aqui e todo mundo escuta, se precisar, quando vocês estiverem quiserem falar. Deixa eu só ver um negócio aqui que eles disseram que o chat tá desativado aqui. Não tem nada aqui. Bom, mas nem vamos estressar com isso aqui. Então vamos ao seguinte, se ninguém mandou nada aqui, como eu falei, quiser mandar a informação via áudio do WhatsApp, pode botar aqui que eu coloco aqui para todo mundo escutar e a gente vai trocando informações dessa forma, tá? Algumas das principais rotinas de desenvolvimento que são utilizadas aqui. Aí a gente tem que ver o seguinte, essas rotinas, elas são pegas de diversos tipos de software. Tá? Eu geralmente adequo os mais diversos aí em algumas ações para a gente encaixar meio que para todos. Tá? Então, utilize métodos seguros para transferência e armazenamento de dados. A política de segurança é a base de qualquer rotina que busque mais confiabilidade para seus serviços digitais. Parte delas envolve o uso de práticas de PCI DSS, que a gente já vai ver em seguida. Seja no armazenamento, processamento ou troca de arquivos e informações, tanto no remetente quanto no destinatário terão certeza que a conexão utilizada é 100% segura. Então é o seguinte, novamente a gente entra naquela situação de política de segurança. Né? A política de segurança ela manda tudo porque ela vai envolver como é que a empresa vai lidar com as suas informações, com seus dados, com seus arquivos. Tá? Então isso é muito importante que ela esteja bem implementada. Tá? Quando se fala em PSI DSS, né, esse cara aqui é o padrão de segurança para dados industriais e cartões de pagamento. Né? Então, entre aspas, de cartão de crédito. Hoje em dia, né, boa parte das empresas aí está com alguma parte de e-commerce, principalmente aí com essa situação desse ano, né, o e-commerce ele virou uma situação necessária, né, não teve como sair. Consequentemente, várias ações foram interessantes, porque quem não estava apto teve que se adaptar, né, não teve como fugir dessa regra, e quem já tinha, né, já melhorou, principalmente as empresas em si, melhorou a sua parte de comunicação e segurança, porque isso é necessário, até porque ele está lidando com questões de pagamentos via internet. Então, essa comunicação ela tem que ser muito segura. Né? Não tem que ser segura, tem que ser muito segura, porque pode causar danos irreversíveis. Tanto para a empresa, quanto principalmente para quem está usando, né, que seria o usuário e o cartão. Tá? Então, quando se fala em PSI DSS,
São algumas ações que a gente tem que tomar em relação à utilização desse meio eletrônico de pagamento em cima das comunicações que a gente tem dos nossos softwares, tá? Então, dessa situação do PCI aí, foram criados 12 requerimentos que são divididos em 6 seções. E esses requerimentos, essas seções, elas foram distinguidas como construir e manter uma rede segura. Então, quando ele fala isso, ele está informando que usar um firewall dentro da sua comunicação, usar principalmente o requisito de senha complexa, né? Essa senha a gente já fala já várias vezes, né? Padrões de senhas que são, vamos dizer assim, as vulnerabilidades, principalmente em relação a usuários não mais nível doméstico, vamos botar assim, né? Eles acabam criando senhas muito fáceis, e essas senhas fazem com que seja fácil de tu achar. Então, geralmente, como a gente já falou em senha várias vezes, as empresas formam algum mecanismo de criar uma senha que não seja senha fácil, né? Então, que não tenha nenhuma correlação com as suas, com seus dados cadastrais, como data de nascimento, como inicial e final de nome, como número de telefone, alguns requisitos desses, né, que são simples, até pelo próprio cadastro, né, de tu formar uma senha e acabar conseguindo essa informação e estar apto a utilizar uma informação que não é tua, tá? Então, essa situação de firewall vamos dizer assim, na parte de comunicação da empresa, porque o firewall vai acabar não deixando entrar vários tipos de vulnerabilidades, né? Então ele dropa, ele nega esse tipo de comunicação para tudo que não for aquilo a qual a comunicação está apta, né? Então por portas, ou por nomes, ou até por outras situações, tu acaba restringindo o acesso, e com isso eu tenho uma segurança melhor. E as senhas é o que faz com que eu mantenha a minha comunicação de forma que a minha chave seja só minha, né? Então, se eu manter o padrão de senhas fortes, né, de senhas complexas, eu acabo fazendo com que eu minimize a possibilidade de acesso à informação, tá? Proteger dados do portador do cartão, né, que é o que eu falei anteriormente. Então, na realidade, quando eu estou usando a comunicação para pagamento, eu necessito que essas informações, que são os códigos e aquele código de segurança, os números do cartão, eles fiquem seguros e ninguém consiga captar essa informação. Essa situação é tanto na parte das pontas quanto no processamento, que seria o quê? No canal de comunicação. Então, a gente já viu algumas situações dessas. Então, a conexão tem que ser criptografada para que ninguém consiga estar invadindo esse meio, né? Ou, se conseguir invadir, não consiga saber o que tem de informação dentro, tá? Manter um programa de vulnerabilidades, né? Existem vários programas aí de rastreamentos. Geralmente, isso aí vai ser colocado onde? No serviço do servidor lá, de onde a empresa tem a comunicação, né, que também se chama detecção de intrusão. Então eu boto alguns mecanismos ali para verificar escaneamento de portas que podem estar abertas, escaneamento de portas de que alguém pode estar tentando entrar. Então essas ações são necessárias para que, se caso eu tenha alguma ação numa porta dessa, além de eu bloquear, eu consiga ter mecanismo para saber como é que eu vou fazer uma proteção mais eficaz, né? Então, isso é necessário também, principalmente nessas comunicações de internet, tá? Implementar medidas de controle de acesso. Isso a gente fala e já falou muitas vezes. Tanto o controle físico quanto o controle virtual, que seria o controle de acesso em si, né? Na parte de software ou de arquivos dentro do servidor ou do serviço, tá? Então, essa situação também é uma situação tranquila, mas que geralmente não é implementada.
Tá? E isso faz com que o vazamento de informações seja mais, não vou dizer fácil, mas seja mais propenso. Tá? Por quê? Porque eu deixo, às vezes, uma pasta ou um local que não era para o cara tá acessando, ele tem acesso. E, como diz o outro, vai tendo acesso ali, verifica que ali eu tenho um caminho que não é aquele que eu estou convencional e eu posso estar utilizando isso para fazer algumas outras coisas, né? São furto de informações ou até mesmo deleção, alguma coisa do gênero que também causa danos muito fortes. Nesse caso aqui, como é situação de cartão de crédito, é para roubar a senha e principalmente os números para que ele possa fazer outras ações. Monitorar e testar redes de dados regularmente, aí é a parte física da comunicação, né, na parte de infraestrutura mesmo, se é necessário. Ter acesso à política de segurança de dados, então tratamento dos dados, controle de acesso a informações, garantia da segurança das informações de terceiros, aumenta a confiabilidade da organização. Ela também deve garantir que todos os sistemas estejam sempre atualizados, né? Então, atualizados em relação aos outros softwares, tem que estar com o Java atualizado, tem que estar com o sistema operacional atualizado para que as brechas de segurança sejam minimizadas. Tá? Tem um ambiente de desenvolvimento seguro. Tá? Então, termos ambientes livres de vulnerabilidades também é necessário. O acesso aos setores relacionados à criação de um sistema deve ser controlado. Além disso, os servidores devem estar isolados para evitar o seu uso por pessoal não autorizado. Isso é aquela parte também que a gente já viu, né? Então, lá na política de segurança, a gente tem que dizer quem tem acesso, quem não tem, como é que pode ter. Se eu tenho, por exemplo, uma parte da minha central de comunicação de dados, que seriam os servidores e toda a minha parte de switch de distribuição, de gerenciamento, tudo nesse local. Quem é que tem acesso caso não venha o superior direto e assim por diante, eu tenho que estar tudo isso aí documentado. E com uma ação que somente as pessoas autorizadas possam ter acesso, tá? E em cada local, somente as pessoas a qual necessitam entrar naqueles locais que tenham acesso. O restante não é necessário e nem deveria ter acesso. Use métodos de desenvolvimento seguros. Tá? Essa parte de métodos de desenvolvimento seguros é interessante por quê? Porque em cada local que vocês trabalham, cada um tem vamos dizer assim, não vou dizer uma barda, um método de trabalho que gosta mais. Só que lá na empresa X eles trabalham dessa forma. Então tem gente que deixa aberto, tu pode trabalhar no teu método, a gente trabalha assim, se tu quiseres, né? Trabalha no teu, só que tem que entregar o mesmo serviço no mesmo tempo, né? Só que mesmo que eu tenha vários tipos de situações de práticas diferentes, né? Todos eles têm que estar no mesmo foco, na mesma ação, com a mesma segurança, tá? E aí, o que tem que se fazer? Eu tenho que ter alguém responsável, que geralmente é o engenheiro de software, para estar rastreando essas falhas que possam ter nessa situação de trabalho dos setores, ou principalmente os usuários em si, que podem trabalhar vamos dizer assim, de métodos diferentes, tá? Mas com o mesmo foco. Sempre revise o código em busca de brechas, aí eu estava nessa palestra também, né? O Bramas lá deu uma palestra sobre código limpo, né? Que não deixa de ser uma situação de revisar sempre os códigos, e essa situação vocês verificaram, por exemplo, ele focou mais na situação de eu ficar com um software mais enxuto e ele, consequentemente, ser mais rápido, né? Foi naquela palestra. Mas quando eu reviso o software, eu posso revisar também, eu não só posso, não, como eu devo revisar situações de possíveis ações que modificou o tipo de codificação e eu deixei da forma anterior. E essa forma anterior, por exemplo, pode ter uma brecha de comunicação, e aí nessa ação eu acabar tendo problemas, né? Por exemplo, quem já pode me dar algum exemplo ou que sabe de alguma ação de software que foi invadido ou que teve uma brecha de segurança? Por exemplo, nem todo mundo, mas alguém já deve ter ouvido em SQL Injection. Já ou não? Não.
Nunca ouviram falar em SQL Inject? Eu não. O restante aí. Já ouvi. Ele é uma parte do SQL que tem, entre aspas, ele vai forçando, vamos dizer assim, ele faz uma força bruta, né, e faz com que ele consiga burlar a entrada no banco de dados do SQL, e a partir do momento que tu conseguiu a entrada, tu vai ter acesso às outras ações dentro do banco, né? Então, ele tem uma vulnerabilidade que tu pode estar... Quem trabalha com SQL sabe que tem uns procedimentos que tu tem que fazer para não... para manter, né, o teu código SQL mais seguro, certo? Então, essa ação de... e quando se fala em atualização, por exemplo, do software, é atualização não só do software, mas também como se trabalha com ele, como se manipula ele, né, para que eu não tenha nada de problemas em relação a vazamento de informações, porque a partir do momento que o cara conseguiu entrar no banco, né, ele vai conseguir fazer N situações. Tá? Ele até pode estar mandando todo o banco para outro lugar para ele copiar e depois trabalhar com ele. Pode até não fazer isso na hora, mas pode estar copiando ele. Então, existem situações de onde quem é que está manipulando, de onde é que está vindo a cópia ou a requisição do processo. Então, tem várias ações que podem ser feitas, né? Então, por exemplo, quando vocês fazem, creio que ainda estão fazendo VPNs, qual a intenção de fazer a VPN? Alô? Qual a intenção que vocês fazem a VPN aí para as empresas de vocês? Que eu acho que boa parte ainda está Processar a rede. além de acessar a rede, qual a ação principal? Só uso isso. Não Pra sei daí. a rede. Não sei qual seria outra. A ação principal é que tu vai ter um mecanismo seguro que ele vai fazer, além da criptografia de ponta a ponta, né, ele vai fazer um canal seguro para que só tu, que tem o login e senha lá da tua VPN, possa estar logando em cima da tua rede principal. E, consequentemente, além disso, tu está na mesma rede local. Então, tu pode transferir arquivos, pode fazer toda a parte operacional, né, como se estivesse lá no local, né? Além de ser muito seguro, porque ele faz um canal de comunicação entre A e B, como se fosse rede local, né? Então, essas ações, quando eu priorizo essa segurança, ele me mantém mais tranquilo, tá? Então, eu tenho vários mecanismos ali dentro da VPN, eu consigo fazer até situações aí de uma criptografia bem forte. Claro que ele vai ficar um pouco mais lento, mas que a probabilidade de quebrar é muito mais difícil, tá? Mas mesmo assim a VPN já é uma ação bem segura. Então já botei ali nas brechas. Acho que agora não lembro se eu falei nas brechas ou não. Bom, se eu não falei, falo de novo. Então, sempre está revisando o código, né, em busca de brechas, para ver se não tem nenhuma ação não normal, que seria o que, deixei saber um beguinha a mais, uma situação do gênero, que possa fazer com que eu tenha algum procedimento de entrada nesse código, tá? Use QPIs para avaliar seu time, né? QPIs nada mais são do que métricas de desempenho, tá? E aí eu tenho algumas métricas dessas, eu coloquei as profissionais e botei uma da startup também que é interessante para que é mais do ramo de software. O que são essas métricas de desempenho? É para verificar se aquilo que eu estou fazendo vai ter o resultado que eu espero, né? Então, existem vários indicadores para esse tipo de ação, né? E aqui eu botei alguns deles. E esses QPIs, eles são tanto para software quanto para empresas tradicionais. Então, por exemplo, eu tenho indicador de produtividade. O que esse indicador analisa? Ele analisa o rendimento e eficácia dos processos, né? Então, pode ser de mão de obra, de financeiro. Então, vamos botar aí uma ação do tipo produtividade. Então, o Carlos faz a mesma linha de código em 10 minutos e a Suelen faz em 11. Ou a Suelen faz em 9.
né? O que acontece aí? Eu tenho uma métrica, né? Sabendo que eu tenho... Aí essa métrica vai depender de N fatores, né? Porque se é um procedimento tradicional, a métrica é mais fácil. Então, saber, o cara vai fazer um contas a pagar e receber, vamos botar assim. Né? Isso vamos botar que é uma ação básica para qualquer programador. Então, os caras já sabem que, né, decorrente a tempos que eles fazem ali, então se leva para fazer uma situação dessa, saber, vou botar em meio-dia, vou chutar um negócio sobrenatural, tá? Como programação não é minha área, eu não sei exatamente. Então, leva meio-dia. Aí foi contratado um novo colaborador e o cara levou um dia. O que eu já sei? Eu já sei que tem algum problema aí. Né? E nesse problema eu consigo verificar alguns parâmetros. Por exemplo, se ele está demorando, tem algumas situações. Ou ele não está fazendo direito, ou ele não sabe fazer, ou está miguelando. Aí tem alguns parâmetros que a gente vai ter que ver. E desses parâmetros, um deles, por exemplo, se ele não está fazendo direito, o que isso me pressupõe? Que ele pode estar deixando uma brecha, ele pode estar fazendo com que essa linha de codificação não esteja correta e esteja deixando uma brecha para alguém conseguir entrar por ali. Então, todos esses detalhes de métricas, eles sempre têm um cunho, não somente daquilo que está sendo analisado, mas de outras ações. Então, o primeiro ali seria o quê? Produtividade. Produtividade é aquilo que eu tenho que fazer em X tempo. Né? Se eu não fizer em X tempo, eu vou ter o quê? Uma perda financeira. Essa é a primeira ação. Indicador de qualidade. Quando a gente fala em qualidade, o que é qualidade? O que é qualidade para vocês? Rapazes. Essa turma hoje não Pegar o tá... que o cliente pediu. Fazer algo bem feito? Na realidade, é aquilo que seja, vamos botar assim, ó, tu vai comprar vamos pegar um outro produto aqui para vocês colocarem de vocês. Escutou o que eu falei? Escutei? Mas eu quero botar uma outra ação aqui para vocês verificarem. Vocês vão comprar uma camisa. Beleza. O que é a qualidade de uma camisa? Esse é um Material produto, bem feito? Material bom? um material bem acabado, né? Então a camisa bem acabada, se não tem fio sobrando, saber essas paradinhas, se tem estampa, se ela está bem estampada, se o tecido é macio, se é duradouro. O que quer dizer isso? Se vai lavar e vai continuar com a mesma cor, se vai continuar com a mesma... agora tem um nome técnico de botar a mão que eu esqueci. Com a mesma... maleável do mesmo jeito, com a Textura? mesma textura, mesma, né, viscosidade, assim por diante. Como se ela tivesse nova, vamos botar assim. Né? Agora, por exemplo, quando eu tenho um software, o que é qualidade de um software? Software sem bugs. Ele faz o que ele tem que fazer e é seguro, sei lá. Além de fazer o que ele tem que fazer seguro, então vamos botar assim, saber, eu preciso rodar um relatório. Não tem o código muito verboso também, que não tenha as coisas que não precisa. Seja eficiente. Isso, e aí nessa situação que você já falou, por exemplo, eu preciso tirar um relatório de pagamento desse mês. Vamos botar assim. Hoje é dia 30, né? Pegamos bem certinho o dia interessante. Né? As empresas, dia 30 é o dia emocionado. Então, o que acontece? O cara precisa tirar um relatório. Esse relatório leva a saber 6, 7 minutos para ser gerado. Será que está com qualidade esse relatório? Acho que não. Dependendo do tamanho. Exatamente. Aí vai depender do que eu estou buscando. Saber, eu estou buscando, por exemplo, a minha empresa tem 10 filiais, eu estou buscando um geral. Pode ser que realmente, né, mesmo ele sendo rápido, vai demorar tudo isso. Agora, em ações gerais, né, um relatório gerencial, que a gente chama, isso não deve demorar mais do que 30 segundos. Né, porque é uma ação rápida. Até porque se o cara tiver que tirar vários relatórios, olha o tempo que ele vai demorar. Né? Então, essa ação relativa ao relatório seria a qualidade, entre aspas, que eu estou necessitando, que é a eficiência com a eficácia, que seria ele é rápido e me traz tudo que eu preciso.
E aí, por exemplo, na qualidade, em relação à qualidade, poderia ser uma situação do seguinte. Geralmente, né, quando o programa, por exemplo, é tipo do Carlos, que é específico, é mais fácil, porque eu mudo e todo mundo vai ter... vai se beneficiar dessa ação. Já quando eu tenho um programa, como eu falei lá, que ele é geral para todos, o que acontece? Eu mudo o negócio na base, muda para a base todo mundo. E às vezes a ação boa para um acaba ficando pior para o outro. Então a minha qualidade vai ficando complicada, vai, né, fazendo com que fique duvidosa, vamos botar assim. Né? Não é tão rápido quando eu estava querendo, certo? Uma outra ação, por exemplo, seria o cara ter vários objetos para fazer essa ação. Ah, então eu quero tirar um relatório por quem vende mais, quero tirar um relatório pelo representante, quero tirar um relatório pelo produto mais vendável. E assim por diante, eu tenho N situações que eu posso estar mensurando. Isso, para o cliente, seria a qualidade que ele precisa. O que ele quiser, ele pode mensurar. Mas isso não necessariamente é viável às vezes. Né? Então, a qualidade é uma situação que eu tenho que analisar em relação ao meu cliente e em relação ao meu produto. Tá? Mas, de certa forma, é aquilo que eu vou ter de eficácia quando eu necessitar daquela ação. Indicador de capacidade. Né? Ele faz a relação entre a capacidade de produção e o tempo necessário para isso. Né? Então, eu posso saber, vamos botar o seguinte, como a gente está falando em software, o cara pede para vocês um software de pizza. Vamos aproveitar o embalo aí. Então, o cara quer um software que solucione, né, o problema dele, que seria o quê? O cara pede a pizza, quantos pedaços vai ter, quantas, como é que se diz? Quantas variedades ele pode escolher, como é que ele mensura isso lá na parte operacional, do tipo, o que ele vai ter que comprar para que isso seja efetivado para ele de forma mais rápida. Então, saber, uma situação dessa. Pô, quanto tempo leva para me fazer isso? Quando eu já fiz uma vez, ou dependendo das linhas de código ali, eu já sei mais ou menos algumas situações, né? Vocês, por exemplo, já que trabalham com isso dia a dia, vão saber alguns parâmetros que são mais rápidos para mim decidir essa situação de produção e tempo, né? Mas só que isso, quando é uma parte nova, a mensuração disso é mais complicada, concordam comigo? Para quem desenvolve aí, por exemplo, como é que vocês podem ou como é que é feito a situação de desenvolvimento de um produto específico, ou de uma parte específica de um produto em relação ao tempo de execução? Rapaziadinha, preciso de informações. Como é que é? Fala de novo. Eu tenho que desenvolver, aí vocês vão dar um exemplo de vocês. A gente precisa desenvolver um software, certo? Só que como é que vocês mensuram, por exemplo, o tempo que necessita para desenvolver isso? Quando vocês vão desenvolver qualquer coisa, como é que vocês sentam e vão dizer assim, ó, preciso de 100 dias, preciso de um dia. Como é que vocês fazem isso? Eu olho pelo requisito. Por exemplo, Eu olho o que o cliente solicitou, aí eu dou uma olhada por cima no código para ver se demora muito ou não. Tipo, se já tem os recursos prontos e tal. tá, mas por exemplo, vamos pegar um negócio que tu não programou ainda. Quando é uma coisa que a gente já tem know-how, é mais fácil. Né? Vamos pegar assim, ó, tu já deve ter pego alguma coisa que tu não tinha programado ainda. Né? Aí tu fosse verificar lá, o cara quer saber. Dá um exemplo aí que é mais fácil. Como eu não estou no dia a dia na programação, eu até tenho um software aqui que eu tenho bastante familiaridade, porque eu vendo ele e faço algumas coisas, mas eu não programo. Eu faço só uns negocinhos de rapidinho. Então, eu sou formado há 21 anos, eu programei faz 22 anos quase. Porque só foi para fechar o meu TCC, depois nunca mais programei. Então, o que acontece? Dá um exemplo assim, ó, não precisa ser um exemplo que tu vai dizer o que é, mas dá um exemplo do tipo, como eu falei, não programei isso, nunca fiz isso. Como é que tu vai saber, como é que tu vai mensurar o tempo?
Deixa eu pensar no exemplo. Eu chuto, na maioria das vezes. Tá, e aí... Mas Pega alguma coisa parecida, né, professor? eu, Mas esse é o problema. É que a gente, geralmente, quando é parecido, é fácil. Não é que é fácil, é menos traumático. É mais fácil de Verdade. mensurar, né? Mas, quando eu É. tenho uma situação nova, eu não consigo mensurar por quê? Por exemplo, Bota sempre um é tempinho a muito mais, né? difícil, não. Não, mas esse é o detalhe. Se né? tu terminar antes, melhor, né? Agora, se Mas tudo não tem der certo, tu já tem aquele tempo a mais. Mas tu não tem prática e tu não Mas- sabe quanto é que é. Quanto é que eu Bota teria que A saber. gente 2 nem meses. sabe. Joga no Geralmente, Google, por média exemplo, pra fazer tal coisa. o que eu quero chegar com você. Vou dar um exemplo. Eu tinha que fazer um mapa e adicionar as legendas no web. E eu nunca tinha trabalhado com mapa. Eu chutei um dia e eu demorei 3. Porque eu achei que era uma coisa fácil e não tinha nada pronto e foi horrível. Tá, e deixa eu te perguntar uma situação. Por exemplo, o teu superior direto, ele também não sabia, no caso. Não. E ele nem mensurou nada contigo, só disse assim, ó, vai por ti. Então, é porque a gente tem um prazo. Antes de passar pra gente, passa pra analista deles. Isso aqui vai demorar 30 horas, só que der 30 horas em todas as etapas, não tem? Aí a Tá, gente conversa, a gente vê, quantas horas de desenvolvimento tu acha que vai e tal. Daí a gente atrasou. certo. Não, aí é que tá o detalhe. O que eu quero chegar é essa situação de produção, porque esses indicadores, como eu falei para vocês, eles geralmente indicam uma ação, que seria o quê? Geralmente financeira, é a primeira ação, não tem nem o que comentar, porque tu vai fazer, qualquer empresa vive de dinheiro, ninguém vive de amor, como diz outros. Né? Então, o que acontece? Ela mensura um valor, porque ela tem que pagar o funcionário, além do funcionário, que é o requisito principal, tem que pagar energia, água, tudo que envolve a parte operacional, e a lucratividade, que é o que vai fazer ela ficar ativa, correto? Então, quando isso acaba não acontecendo de forma correta, o que acontece? Vamos supor essa situação que tu falou aí. Pô, aí 3 dias ainda é tranquilo, mas vamos supor que tu botou um monte de hora aí que dava 30 dias. E aí estourou o prazo e agora tu já tá com mais da metade com problema. O que tu vai fazer? Gambi. Por que Gambi? Porque tu tem que entregar o negócio. Ó, vamos fazer assim, depois a gente conserta. Né? Que às vezes eu sei que várias empresas acabam fazendo esse tipo de situação. E com isso, acaba deixando furo. Então, essas ações, só para vocês terem uma ideia. O indicador de capacidade ele faz com que eu tenha vulnerabilidade em outras ações. Tá? Então, para isso que serve essas situações de verificação. Para mim, conseguir no indicador, fazer com que eu consiga fazer um limiar entre o que eu necessito e o que eu consigo. Tá? Uma outra coisa interessante aqui também, nesses indicadores gerais aí, é o indicador de turnover, mais conhecido como rotatividade, mais conhecido como rapaziada que fica 2 dias na empresa. Claro que isso não acontece, mas quando eu tenho uma rotatividade muito grande, meus colaboradores, né? Isso também é um fator complicado, porque se eu tenho muita rotatividade, eu tenho algumas insatisfações. Esse é o que eu tenho que verificar de cara, né? E o que a insatisfação gera? Desistência, perca de cliente. Mais um Desempenho. problema sério na empresa. O que ele gera? Rotatividade? Má qualidade no serviço. Né? Então, por exemplo, ele não vai, se ele tem que fazer um serviço, ele vai fazer daquele jeito, como diz outro, né? Todo mal feito. E esse mal feito vai gerar várias ações. Uma delas, situação de segurança, outra delas, perda daí depois de cliente, aí começa a parte financeira, né? Mas quando eu tenho muita rotatividade, quer dizer que alguma coisa não está correta. E se não está correto, pode ser o quê? O cara acha que não ganha bem, o clima da empresa não é legal. Então, são várias ações que têm que ser verificadas, porque isso é um contexto, é um conjunto, né? Então, quando o contexto não está bem feito, acaba uma das partes vamos dizer assim, uma das partes da estrela não estando quebrada, não fica uma estrela correta, ela não consegue não girar. Então, essa situação também de rotatividade é um problema muito sério, porque quando eu tenho muita rotatividade, a está errada, né? Ou na parte do clima organizacional, ou
no tempo de execução ou no valor que o cara recebe, alguma coisa está errada. E tem que ser analisado para tirar e fazer com que essa situação seja mais tranquila. Mesmo estando numa geração, que no caso são mais a parte de vocês, que troca por qualquer R$10. Qualquer R$10 os caras já estão largando, já estão indo para outro lugar, mesmo não sabendo como é que é. Então tem aquela situação da qualidade de trabalho, que é onde o trabalho se sente bem. E às vezes tu vai lá ganhar mais, saber, vamos botar até um valor decente, R$2, R$3 mil, e tu tens uma situação onde tu não se sente bem. Tu ganha, mas não se sente bem. Então é mais fácil estar bem do que estar ganhando bem. O bom é os dois, né? Estar bem ganhando bem, mas não necessariamente isso às vezes é tranquilo. Aí desses indicadores gerais aqui, que são os indicadores, vamos dizer assim, que fazem com que a maioria das empresas trabalhem, né, em cima dessa situação organizacional, eu também busquei e botei aqui para vocês um QPI de startup, né, que são algumas situações interessantes aqui, né, mas aí ele até visa mais, entre aspas, na parte financeira. Tá? Por quê? Porque vocês vão ver o seguinte, ó, custo da aquisição de clientes. O que é isso aqui? Ele faz análise de qual é o custo do meu cliente, o que eu preciso gastar em vendas, canais de marketing, despesa, para adquirir esse novo cliente. Tá? Segundo, ali ele tem 11 itens, tá? Valor útil de clientes, que seria o quê? Qual é o que eu vou gastar nesse cliente na vida útil que eu vou ter com ele? Né? Qual o custo dele? Né? De forma mais rápida, quanto que esse cliente vai me custar durante o tempo que eu estou com relacionamento com ele? O que seria isso? Eu tenho ele a saber 3 anos, vamos botar uma ação assim. Só que todo mês eu tenho modificação nesse cliente. Aí, pegando a parte operacional ali. Todo mês tem alguma situação que eu tenho que modificar. E o meu colaborador fica de um dia, por exemplo, por mês nesse cliente. Será que é vantagem eu manter esse cliente? Será que o custo operacional dele não está ficando muito alto? Tá? Então, a relação entre o CAC e o LTV, que seria o indicador de sustentabilidade que eles falam, tá? Que é para saber a vida útil do cliente com o que eu gasto para ter ele. Tá? Tempo de retorno do CAC, desculpa. Eu botei CAC, tipo, eu já peguei o que a gente trabalhou lá no SNNP. Médio tempo que leva para um cliente gerar receita líquida suficiente para cobrir aquela ação lá de quando eu iniciei com ele. Que seria o quê? Teoricamente, né, vocês aí só programam, mas quem vai formar uma empresa nova, alguma coisa assim, deve estar vendo essas ações, ou mesmo assim verifica essa situação, que seria o quê? Tu tens uma implementação para o cliente, tu tens modificação para o cliente, e a partir de um tempo, né, esse cliente começa a te dar retorno, que seria o quê? Aquilo que ele só usa o sistema. Né? Eu preciso o mínimo possível de manutenção do sistema. Quer dizer o quê? Que ele já está me dando retorno financeiro. Tá? Usuários ativos mensais ou por dia. Isso também é uma outra ação de indicador que seria o quê? Quantos usuários eu tenho mensais, né? Que hoje em dia já não tem mais, poucos softwares são comprados, né? A maioria deles eles têm mensalidade. A partir do momento que eu tenho mensalidade, eu consigo mensurar melhor até a minha lucratividade. Só que isso também é uma situação ponto de interrogação. Por que ponto de interrogação? Quando vocês estão iniciando, quando a empresa está iniciando, ela despende muito valor financeiro. E, consequentemente, né, isso demora mais para ter o retorno. Né? A partir do momento que já tem essa ação é mais fácil, porque daí eu vou só adquirir novos clientes e aí sim o meu retorno é mais rápido. Mas essa ação também é uma situação de sempre estar pensando. Tá? Perda e turnover de clientes, que é a taxa de retenção, que na realidade diz o seguinte, como é que está a minha perda de cliente? Porque diz um ditado aí comercial, que um cliente insatisfeito passa para o mínimo para 10. E um cliente satisfeito
No máximo vai passar para 3. Olha vamos dizer assim, a porcentagem de diferença aí quando o cara está não contente, está insatisfeito. Tá? Então, essa situação é como é que é a minha porcentagem de perda de clientes. Tá? E isso faz com que eu verifique, aí tem umas métricas aí em relação a se eu perder mais de 30%, 40% em tanto tempo, agora eu não tenho exatamente esse dado aí financeiro, mas faz com que a minha empresa possa vir a não conseguir gerar os seus dividendos em tanto tempo. Né? Então sempre tem que estar tomando cuidado. E quando eu perco cliente, isso quer dizer o quê? Que alguma coisa está errada. A análise da curva J ali, que é uma situação de que eu gasto muito para ter esse cliente, né? Por isso que é uma curva J, e depois é só ascendente, ela só vai me dando lucro, né? Mas isso tem que ser analisado. Receita mensal recorrente, todos esses outros aqui são tudo, como eu falei para vocês, são tudo indicadores relacionados a financeiros, né? E sempre relacionado a financeiro, ele faz com que alguns processos dentro da minha empresa não rodem direito se ele não estiver bem estabilizado, tá? Então, aqui a receita mensal é o que ele gera de pagamentos no mês, o NPS, a situação do cliente, isso aqui também é muito interessante, né? Isso tem empresa que não analisa isso e acaba depois complicando. Às vezes o cliente já é teu e tu esquece, porque tem uma situação muito interessante aí nessa parte de comercial, vamos botar assim. Quando o cliente é teu, por algum motivo, tu não liga tanto. O cliente é meu, tal. Se tu vai fazer um cliente novo, geralmente as empresas fazem todo um aparato diferenciado para conquistar esse cliente. Dá desconto, faz um monte de situação, né, para ganhar esse cliente. E esquece do cara que está rendendo para ele há um monte de tempo. Né? Então, daqui a pouco eu posso perder um cliente por causa desse cliente novo. Então, sempre eu tenho que estar analisando essas situações. Tá? Aí tem um negócio chamado queima de dinheiro, que é a quantidade de dinheiro que a empresa consome no mês, tá? Para continuar as operações. Então, saber, eu preciso para a minha empresa estar funcionando R$2.000, né? O funcionário e a água, vamos botar assim, tá? Pô, mas peraí, tu não tá esquecendo de algumas coisas? Não tem só água, tem a luz, tem aluguel, tem IPTU, tem FGTS, tem 13º do cara que vai vencer, tem férias do cara. Então, tudo isso tem que ser analisado para verificar quanto a empresa realmente gasta, né? Para ver se ela é operacional. E aí tem um negócio chamado equipes de decolagem, que nada mais é do que quanto tempo a minha empresa, através do que ela tem financeiramente, ela se mantém com as receitas que ela tem se não tiver receita vindo, então com algum problema. Esse ano, por exemplo, teve uma situação assim, né? Porque, por exemplo, nunca ninguém ia pensar nessa situação da seguinte forma: quanto tempo eu fico sem receber, né? E sem trabalhar. Esse ano a gente teve uma ação dessa, né? Pelo menos algumas uma semana, outras 15 dias, outras um pouco mais, um pouco menos, ficaram algum tempo sem trabalhar. Como é que se diz? Porque foram obrigadas. Por causa dessa situação de pandemia, os caras tiveram que parar, né? Porque ninguém podia trabalhar uma semana, ou às vezes 15 dias, ou um pouco menos, né? Ou algumas um pouco mais, e tiveram que fazer essa ação de como é que eu vou ter dinheiro para me sustentar sem ter rendimentos. Né? Então foi uma ação diferenciada que talvez acho que nunca ninguém tinha pensado isso acontecer esse ano. Ainda nas melhores práticas, que a gente saiu e voltou para as melhores práticas, né? Adote um ciclo de vida e desenvolvimento. Né? Esse ciclo de desenvolvimento seguro, né, o SDL, Security Development File Cycle, estou bem de inglês, né, credo? É o processo que a Microsoft adotou, tá, para que eu tivesse um ciclo de desenvolvimento dos produtos, e esses produtos são os softwares. A Microsoft só trabalha com software, né? Acho que não precisa nem falar, né?
Então, como é que seria o ciclo de vida desses produtos, que são só serviços, né? Eles não são produtos, entre aspas, físicos, mas são serviços, que são como é que eu posso mensurar esse valor, tá? E, principalmente, né, nessas etapas, o que eu vou fazer para que eu mantenha a segurança nesse processo? Então, ele dividiu isso em 7 etapas. A primeira é o treinamento, que envolve o treinamento de todos os membros da equipe, de tal forma que estejam cientes dos princípios e tendências de segurança e privacidade modernos. O que quer dizer isso? Ela está desenvolvendo práticas de segurança em relação ao que está de atual no mercado, né? Sempre atualizando as suas equipes. Tá? E aí ele diz o seguinte, todos os membros, né? Quando diz todos os membros, é todos que são envolvidos direto ou indiretamente nessa ação. Requisitos. Então, primeiro é o treinamento, depois requisitos. Consiste na verificação dos requisitos necessários para garantir que a segurança e privacidade do usuário seja total. Designer. Utilizado para analisar a superfície de ataque da aplicação e produzir um modelo com as principais ameaças de software. O que ele está fazendo aqui? Ele está verificando, ou ele está fazendo uma situação de o que eu posso fazer, ou de que pode ter de ataque que possa deixar o meu software vulnerável, né? E ele vai fazendo isso sempre. Implementação, criação de códigos com técnicas de programação defensiva, com padrões e codificação que reduzem a vulnerabilidade do sistema. Códigos de padrões defensivas seriam ações que eu tenho que programar já com segurança, para que se alguém em cima daquele código não consiga sucesso, tá? Não consiga invadir essa ação. Verificação, desenvolvida para a realização de testes, verificação de código, inspeção de documentação. Lançamento, envolve a criação e um plano de ação que vai preparar a equipe para suporte e solucionar problemas, né? São ações aí que tem dos mais diversos. Confiabilidade e estabilidade, isso é necessário. Como melhorar a segurança no desenvolvimento de software? Eu tenho que tornar ele mais limpo e filtrar apenas o necessário para o sistema. Eu tenho que entregar, né, um software que ele esteja apto para sofrer o mínimo de ataque possível, né? Um mínimo de injeção de código malicioso, né? Consequentemente, um carinha chamado vírus, certo? Então, tem que estar sempre apto para não deixar brechas no meu sistema. E para isso eu tenho que fazer seguir, né, de forma algumas situações de segurança. E como é que eu posso verificar isso, por exemplo? Onde é que eu consigo analisar essas ações de segurança? Então tem um projeto aí interessante, que é o OWASP, tá? Isso em inglês, mas é um projeto aberto de segurança em aplicações web, que ele mantém de 4 em 4 anos, né, ou até um pouco menos, mas a sugestão deles é que fique mais ou menos nessa data, tá? Para que ele tenha uma lista sempre dos maiores riscos dos sistemas, né? Então, geralmente, ele faz uma lista dos 10 maiores, as maiores ações de detecção que foram analisadas e que estão toda a vida sendo analisadas em relação ao que pode ter de ataque nos sistemas, tá? Dentro dessas ações, por exemplo, eles fizeram lá em 2013, acho que foi a primeira vez que eles fizeram isso, tá? Esse grupo tem 2017 e eu vou postar para vocês já em seguidinha um que eles conseguiram fazer em 2019. E é isso aqui, né? Há uma situação de alguns parâmetros, né, que são sempre analisados em relação à vulnerabilidade de software. Então, aqui tem injeção, que é, por exemplo, injeção de SQL, tem a administração de sessão e autenticação, ou quebra de autenticação, scripting, objetos inseguros diretos ou indiretos, microconfiguração de segurança, exploração de dados sensíveis. Aí tem N situações aqui que eles vão sempre verificando, né? E essas ações, elas são categorizadas, né, para saber aquilo que mais tem
de vulnerabilidade, é o que mais eles estão tentando trabalhar em cima, né? E eles vão sempre trocando essa ação. Por exemplo, para esse ano, deixa eu botar aqui um... Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui. Para 2019, por exemplo, teve essa ação aqui, ó. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês. Cadê? Cadê você? Vou botar em trabalho que é mais fácil. Ó, então, isso aqui é aquele instituto que eu falei para vocês. E hoje ele está com essas... Hoje não, né? O Top 10 de 2019 tá com essas ações em relação a quais são as 10 vulnerabilidades mais verificadas aí nos últimos ataques em 2019, ou dos ataques em geral em 2019. Então, por exemplo, a injeção que estava lá em primeiro lugar, ó, foi para o 8º. Tá? Hoje, por exemplo, eu tenho... Opa, passei demais. Eu tenho exploração, né, de objetos, autorização, nível de objetos que estão sendo nível de acesso quebrado, controle de nível de acesso. Então, o que ele mantém aqui? Ele mantém o tipo de ação, né, dá um exemplo, por exemplo, qual é a explorabilidade desse API, qual a prevalência, detecção, quais são os negócios específicos, e aqui ele dá como é que essa ação funciona, né, e o cenário que ela funciona. Então, por exemplo, nessa situação aqui, ele dá uma plataforma de e-commerce com lojas de compras online, entrega uma listagem com gráficos de receita das suas lojas hospedadas. Inspecionando as requisições do navegador, o atacante pode identificar que os endpoints utilizados como fonte de dados para os gráficos utilizam um padrão como esse padrão aqui específico de codificação. O atacante consegue uma lista de todos os nomes das lojas hospedadas da plataforma. Com simples scripts, o atacante pode agora manipular o nome substituindo o parâmetro na URL e ganhar o acesso aos dados de vendas de milhares de lojas que utilizam a plataforma de e-commerce, né? Então, aqui ele tem várias ações aqui que são utilizadas, né? Como é que os atacantes estão utilizando e o que eles estão fazendo. E aí dá como se prevenir, dá todas as ações aqui que podem ser feitas, tá? Perguntas para quem está aí, que tá tudo... Só 3 ou 2 responde, nunca vi disso. Aqui tá de boa. Não entendi muita coisa, mas também tá de boa. Quem tá falando aqui? Deixa eu ver. Gabriel. Chegasse, cara, escoleira, que eu não te vi. Quê? Chegasse, cara, agora? 7h30. Que fase, né? Hoje não teve nenhum joguinho, hoje? Hoje não. Cortaram, né? Cortaram. Vamos lá. Mas hoje eu fiquei sem hunger, por isso que cheguei atrasado. Ah, que mentirada. Eu nunca vi o Bri comer tanto, pelo amor de Deus. Deve estar, não sei como é O que Gabriel tá gordinho, eu vi uma foto dele no stories da namorada e... Oi, eu tô mesmo? Tô gordinho mesmo. Tá vendo? Putz, tá louco. tá só na engorda. Putz, quer ver a hora do abate? Tô fudido. Ô, pessoal, o que vocês vão fazer agora? Seguinte, são 8h23. Pô, mais coisa pra passar pra nós fazer, aí eu tô louco, né? Não, eu sou obrigado a dar a presença de hoje, né, cara? Ah, o trabalho libera essa aula pra gente terminar o trabalho. Exatamente. A aula, né? A aula, tá louco? Christian. Pô, faz chamadinha aí, ó. Tô aí, ó, presente. Só faz a chamada, deu? Não Oi, adianta, nada, sabe que não adianta, eu preciso também lá da situação de postar. Eu vou fazer o seguinte. Cada um para escrever um nome no Word e botar lá. Ó. Pô, fechou aí, ó. Pra quem tá aqui, tá? Eu vou pedir um só. Tá? Quem tá aqui, eu já tenho aqui na gravação. Quem tá aqui, o grupo que tiver aqui, eu só vou pedir uma ação. Eu tenho um exercício que eu vou postar agora, que eu quero que o cara relacione 4 itens desse em relação à sua empresa. Daqueles 4 itens? Daqueles que... Não pode ser só das um. 10 vulnerabilidades, tá? Eu quero que vocês, quem tá aqui, só relacione um.
Pega um item e coloca em relação à sua empresa fictícia lá. Outra situação. Aí o restante da aula eu vou deixar para vocês terminarem o trabalho. Como é que tá o trabalho? Que trabalho? Tá indo. O trabalho